Continuando com os reparos no bug, agora chegou a hora da gente trocar a curva de avanço, que nesse caso ele vem dessa forma, só que esses pesos eles acabam sendo muito leves, então a gente vai trocar por um mais pesado, fazendo assim uma cópia da curva de avanço do Fusca 1300 com distribuidor 0,34. Para isso eu tenho que tirar os pesos daqui e então remontar os pesos originais. Agora nós temos pesos 5 dos dois lados. Esses daqui que vem no paralelo, apesar de ter 3, mas eles são muito leves comparado a esse original de peso 5. Então agora a gente tem 5 dos dois lados. E o porquê disso? Porque a gente quer sustentar um pouco mais o ponto nas rotações. Fizemos isso em 2 carros, tivemos sucesso, então a gente vai colocar no bug também. O que muda é que você tem que usar esse calço branco aqui embaixo, que nesse aqui ele já vem dessa forma. No mais é só encaixar e colocar a trava, não tem muito segredo. Uma outra coisa que vai mudar aqui agora são as molas. A gente vai ver qual mola que vai entrar aqui para que fique de uma forma que não acelere tudo de uma vez, mas também que seja gradual. No mais, não tem segredo. Como é um distribuidor novo, então os calços que vai embaixo e aqui, eles não mudam. E aí já estão prontos a parte de baixo, já com o avanço centrífugo. Aqui eu só preciso colocar aquela mola, então já está pronto. Normalmente quando você vai trocar a bobina impulsora, você chega até essa parte aqui. Porém acontece o seguinte, tem distribuidor que o rotor vai ficar apontado nessa direção, ou nessa aqui, ou assim. Normalmente o que a gente consegue fazer? A gente consegue usar duas opções, ou cilindro 1 ou 3. Eu sempre prefiro que o rotor fique para o lado do cilindro 1, mais ou menos nessa direção aqui, porque é o jeito que eu prefiro. Mas ele te dá duas opções para você montar. E aí as outras opções dependem do distribuidor que você tem na mão. Esse aqui é o Euro 512C, que é o mesmo que eu estou utilizando ali como backup do meu motor, e foi feito o mesmo serviço. Neste caso aqui, eu já deixei ele pronto para o primeiro cilindro sair daqui. O cabo de vela vai sair daqui, e aí então ele vai para o 4, depois o 3 e o 2. Então o 1 e o 2 vai sair nessa posição. A questão da cápsula de avanço que vai aqui, ela poderá ficar assim, mais nessa posição ou mais nessa, de acordo com as outras peças. Então eu tenho a saída 1, 4, 3 e 2. Eu poderia mudar e inverter ele para o 1 sair daqui. Aí sairia 1 e 4. Só que eu acho longe para o cabo vir até aqui. Então melhor que o 1 saia daqui, o 4 daqui, e o 3 daqui e o 2. Então fica nessa disposição aqui. 1 e 2, 3 e 4.
certifica que encostou aqui até o final. Ele vai ficar um pouquinho para cima devido à abraçadeira. Essa daqui é a parte mais chata que tem para você arrumar. Agora, se de repente o teu distribuidor ele ficou para cá e você quer ir para lá, você só simplesmente inverte a base. Em último caso, você pode tirar o pinhão fora e montar ele numa posição invertida. Mas nesse caso aqui eu vou preferir dessa forma. Como eu havia falado, o meu distribuidor ele fica apontado para cá, o cilindro 1, sendo 1, 4, 3 e 2. E o porquê que ficou dessa forma aqui? Porque esse distribuidor ele está preparado para o meu carro. Então quando eu coloco aqui, ele muda a posição. Então se você vai comprar um distribuidor, vai acontecer isso. Dificilmente vai bater. Você vai ter que colocar aqui no cilindro 1, depois você já deixa aqui apontado, tira o distribuidor antigo, coloca o novo, e aí você vai ver aonde é que vai ficar, senão depois você vai perder o ponto, e aí você vai ter que ficar trocando o cabo de vela. Então o que vai acontecer? O distribuidor do bug, o 1 sai daqui, e o meu distribuidor ele sai daqui. Lá no meu carro, o distribuidor, o 1 sai daqui. Se eu colocar esse aqui lá no meu carro, o 1 vai sair daqui. Então aí fica 1 e 4. Então você tem que prestar atenção nisso. Agora, pode ser que a cápsula fique assim e pode ser que ela fique mais para cá. Isso quem decide sou eu, mas aqui a questão da ponta do rotor devido ao pinhão do motor, que ele é que vai fazer aí, então a saída da forma que foi montado. Então, como isso daqui não existe um padrão e ele entra de qualquer jeito, então as pessoas montam de qualquer jeito e depois você que se vire para ter os cabos de vela certinho aqui, para não ficar torcido. Que o do bug vai ser 1 e 4, 3 e 2. Dessa forma. Então, esse distribuidor ele está preparado para o meu carro. Se eu colocar em outro carro, obviamente que a saída do rotor aqui vai mudar. Após ter escolhido as molas, a posição que vai ficar o rotor, tem essas outras combinações também aqui de molas. Então chega a hora de montar a bobina impulsora. Como todo mundo sabe, isso aqui é um ímã. E para fazer a montagem é só seguir com os parafusinhos, que são bem pequenininhos, mas é uma coisa que não tem segredo. Depois que foi montado a bobina impulsora, foi tudo testado, o que acontece? Esse espaço aqui originalmente é 0,40, mas eu deixei com 0,35. Essa cápsula, apesar dela ser paralela, ela está avançando bem igual a 469, então eu resolvi deixar, como ela está boa, não vou mexer. Agora aqui eu tenho que colocar o chicote, que ele veio novo. A gente já vai indo para o fim da montagem, que não tem segredo. Uma outra coisa que vale a pena fazer um comentário, porque algumas pessoas não entendem algumas coisas, e aí ela vai no comentário fazer a crítica dela. Mas uma coisa que acontece é o seguinte, essa parte aqui é para o lado que aponta o rotor. Esse aqui é o ponto fixo e aqui é a mesa móvel. Quando eu tive que fazer um reparo num distribuidor onde eu tirei aqui de posição a ponta do rotor, eu tive que realocar o pino trava,
que nesse caso ele desce nessa posição aqui, eu tive que realocar por causa do quê? Porque quando eu colocava a tampa, o pino não ficava na mesma posição aqui, ele ficava muito deslocado. Então o ponto de ignição ele ficava totalmente errado, tá? Por causa disso. Por causa dessa travinha aqui, ó. Essa trava, ela vai aqui. Só que esses pinos aqui, eles ficavam numa posição muito ruim. É um pouco deslocado, isso é mesmo, em relação ao que está aqui. Originalmente é um pouco deslocado. Só que naquela situação isso aqui estava muito deslocado. Então fica difícil de você ter um ponto correto no carro. Mesmo que você ajuste o ponto com a pistola, ainda não fica tão legal como deveria ser. Então, para você fazer esses tipos de adulteração aqui na peça, você tem que entender algumas coisas que acontece, que é o seguinte: nem sempre a peça paralela ela vem certinha, igual por exemplo aqui, ó, a tampa conectou e quando eu tiro eu tenho aqui um certo alinhamento. Então você observa que aqui é um ponto aonde que o rotor vai estar apontado na mesma direção. Um pouco de desencontro aqui é aceitável devido ao próprio sistema, só que tem coisa que você tem que observar, porque eu tinha uma situação que ficava assim, para alinhar com a tampa, ele ficava deslocado um tanto assim. Então isso aí vai me dar um problema, porque aí se eu quiser fazer um ajuste, por exemplo, colocar o ponto assim, eu já não vou conseguir. Então para fazer essas adaptações, você tem que analisar se o teu já não está certo do teu carro, porque senão às vezes pode estar dando algum problema e aí você vai tentar mexer e vai ficar pior. Então a gente fez aquela situação para poder ajustar. Nesse caso aqui, ó, ele está bem dentro do ideal, porque normalmente já é assim. São coisas que eu faço porque eu já venho testando algumas coisas há bastante tempo. Mas se você não quer fazer, mantenha 0,40, mantenha tudo certinho, que não vai ter problema, tá bom? Então aqui é uma posição que também dá certo. Após fazer os testes, eu tenho aqui o cilindro 1, o 4, o 3, o 2 e o da bobina. A bobina é essa aqui, MB9067. Ela é uma atualização da cilíndrica, da 067 cilíndrica, que precisa de resistência. Essa não precisa. O módulo 6-pino ele não tem corta-corrente, então se você deixar ligado a chave no painel sem o motor estar funcionando, provavelmente ela vai aquecer um pouquinho. Diferente disso, funciona perfeitamente e você não precisa daquela resistência. Aqui você liga desse jeito aí, tá certo? Aqui é o positivo e ali o negativo, faz a conexão, tá funcionando. Eu recomendo, já temos vários carros andando com essa bobina e funciona perfeitamente. O aquecimento dela é bem pouco e quando aquece não influencia na performance. Então não adianta você ir no comentário dizer que essa aqui é a do Gol MI, porque não é a bobina do Gol MI. Olhando de cima, a disposição dos cabos ficaram assim: 1, 4, 3 e 2. O central é o da bobina. Aqui ficou bem conectado para fazer a vedação do ar, para ele não escapar. Então aqui ficou dessa forma. A montagem do distribuidor ela é igual, tem as suas particularidades, mas praticamente é tudo igual. Aqui ficou bem conectado. Já testei a parte de aterramento, todo ele por fora está aterrado. A mesma coisa com a bobina.
E aqui a gente já tem praticamente o motor terminado, com a curva de avanço agora 0,34. Eu chamo ela assim porque ela é do Fusca 1300, que leva o código 034 motor a gasolina. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.